Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem? Nós estamos na aula sobre o Tratado da Consciência, o Tratado do Conhecimento de Si Mesmo, de São Bernardo de Claraval. E nós estamos comentando exatamente como nós devemos edificar a nossa consciência, como nós vamos fazer exatamente para criarmos em nós um bom hábito, purificando a nossa consciência, purificando as nossas ações através de atitudes, através usando a graça de Deus e a nossa boa vontade. Nós vamos fazer uma breve transição aqui, lembrando o vídeo anterior que eu gravei. Eu falei uma introdução sobre esse fichamento de conteúdo da questão de São Bernardo de Claraval, do Tratado da Consciência. Defende o autor que a consciência limpa do homem é o seu refúgio, seu aconchego maior, e para tanto há sempre que se perseguir a virtude, o bem. A consciência, nesse sentido, é a morada da alma, podendo ser purificada tanto pelo próprio homem, através de seus pensamentos, investigação da verdade, e as atitudes, a prática da virtude. São Bernardo de Claraval, ele irá dizer que nós habitamos numa casa. A nossa casa, ela está ruindo de diversas formas. E não há muito como nós imaginarmos por onde nós temos que começar, como que nós vamos começar uma reforma nesta casa. São Bernardo de Claraval irá colocar que nós devemos fazer pela sustentação dessa casa. Ele identifica didaticamente que existem 7 pilares que sustentam essa casa, como colunas que estão escorando toda essa casa sobre a rocha que é Cristo. Mas estas 7 colunas, elas precisam sustentar toda a casa. As 7 colunas, elas estão nesse documento: a boa vontade, a memória de Deus, o coração puro, um entendimento livre, o espírito reto, uma alma devota, a devoção a Deus e a razão divina. Hoje eu vou falar um pouco sobre esses 7 pilares. Esta questão da casa, edificar a casa, é exatamente edificar todo o que é necessário para que haja a consciência, para que nós tenhamos consciência. Por isso que ele vai colocar: a consciência deve estar uniforme, limpa. Ela deve estar com a tríade interior: entendimento, vontade e memória. Assim que é formada e edificada a nossa alma. Então, de fato, ter a consciência reta, ter a consciência limpa, ela é uma graça que nós devemos pedir constantemente a Deus, para que nós consigamos edificar toda esta casa, esta consciência, e ela não mais tenha a sua ruína. Eu vou ler uns trechos aqui do nosso livro Tratado da Consciência, porque é muito interessante nós acompanharmos aqui, e depois nós vamos fazer uns resumos. Eu vou acabar colocando esses capítulos no Web Escola. Por enquanto, vá prestando atenção, vá lendo o que está sendo colocado como a base, né, que eu coloquei aqui, esse fichamento de conteúdo. Estou com 2 telas abertas aqui no computador para gravar isso. Eu olho numa, faço na outra. Então, de fato, é importante que a gente siga, né? Faça isso também. O bom da tecnologia é exatamente nós termos esta possibilidade de usarmos diversas janelas, etc., né? Bom, enfim, nós estamos falando sobre o Tratado da Castidade e sobre como edificar esta casa. Vou ler um trecho aqui. Para edificar a casa da consciência, é necessário que nós lutemos valorosamente, para que não desfaleçamos no combate com o nosso corpo.
Trabalha e cultiva com esmero o teu campo, disse Salomão, para que possas depois edificar a tua casa. Este campo é o nosso corpo. O corpo que você habita é um campo rico para que o Espírito Santo, para que nosso Senhor possa depositar nele sementes. Daí nós lembramos a parábola do semeador, que sai para semear. Como está a nossa casa, o nosso campo? O nosso campo que está sendo edificado uma casa, e ali há colunas, etc. O nosso campo está como uma terra infértil. O nosso campo está como que cheio de pedregulhos, cheio de dejetos, cheio de espinheiros. Como está a nossa casa interior que deve ser edificada? Como está esse campo? Esse campo é o nosso corpo, nossos sentidos, nossas inclinações. Se bem os empregarmos, submetendo-os ao domínio da alma, devem constantemente dirigir-se à prática das virtudes, para a qual é indispensável que o corpo seja servo da alma e a alma viva seja submetida a Deus. É muito interessante esta parte aqui. Olha, se nós inclinarmos o nosso corpo, todos os nossos sentidos, as nossas paixões do nosso corpo, vamos dizer assim, para que ele seja subserviente à alma, ou seja, que ele venha a servir a alma, é óbvio que nós teremos aí uma graça de Deus, que nós pedimos essa graça, na verdade, para que nós alcancemos esta vida virtuosa. Ou seja, se você conseguir empregar todos os seus pensamentos, todos as suas sensações, por exemplo, seu corpo é movido por sensações. Que tipo de sensações? Ora, nós enxergamos, nós olhamos. Este enxergar, essa percepção visual, ela nos causa um certo agrado, vamos assim dizer. Causando um certo agrado, como que nós vamos nos edificando sobre tudo isso? Como que nós vamos vivendo sobre tudo isso? Nós vivemos virtuosamente ou nós vivemos sobre isso viciosamente? Entendem? Então, esta edificação da consciência, ela passa necessariamente pelas sensações do nosso corpo, por toda a percepção, aquilo que aguça os nossos sentidos e pode nos tornar cativos de algum tipo de coisa. Por isso que o santo coloca, se bem empregarmos todas as atitudes do nosso corpo, submetendo ao domínio da alma. Por que submeter ao domínio da alma? Porque a alma, ela deseja aquilo que é própria dela, a natureza espiritual. A nossa alma, ela só alcança a felicidade se ela estiver depositada em Deus. Se ela estiver depositada no colo de Deus, no colo da Santíssima Trindade. E a alma, ela não pode ser subserviente ao nosso corpo. A nossa alma é muito maior, ela é eterna. O nosso corpo, ele, por exemplo, a minha avó, quando ela estava perto de falecer, mais para o fim da sua idade, ela não sentia muito bem o paladar, não sentia gosto das coisas. Consequência de tudo isso, ela não sentia muito prazer. Prazer do quê? Prazer de se alimentar. A comida para ela tinha se tornado sem sabor. Quando a gente é jovem, nós estamos nos deliciando com as coisas, experimentando as coisas. Mas o paladar vai mudando conforme o tempo vai passando. Eu achava que isso era mentira, mas isso é uma grande verdade. Isso faz parte do ser humano. O ser humano, ele vai se adaptando às coisas e perdendo os sabores, perdendo o desejo das coisas. Ora, isto vai modificando, mas a nossa alma, ela não opera da mesma forma. A alma, ela tem desejos que são próprios a ela, e esses desejos, em geral, eles não são perecíveis, eles são imperecíveis, eles são eternos, por exemplo. A alma deseja alcançar a felicidade. A felicidade, uma das características, como nós estudamos um pouco, ela é eterna, ela é constante, ela é duradoura. Eterno, duradouro, entendam? Se nós, então, submetermos a nossa alma
ao domínio da nossa alma, nós estamos começando a edificar a nossa consciência, começando a edificar a nossa própria vida, a nossa própria atividade. Vamos continuar um pouquinho aqui. Olha só. Se nós então empregarmos os nossos sentidos no domínio da alma, nós estaremos nos submetendo constantemente a práticas de virtude, a práticas virtuosas, para a qual é indispensável que o corpo seja servo da alma e a alma viva seja submetida a Deus. Estar submetido a Deus, seguir a vontade de Deus, este talvez seja o princípio nosso de santidade. Esse talvez seja o caminho verdadeiro, né? A verdadeira satisfação. Então pensam, quando vocês talvez compreendam o que significa a satisfação talvez não signifique apenas buscar aquilo que satisfaça. Então, por exemplo, assim, olha, eu estou com sede, eu preciso buscar a água, eu bebo a água, então eu satisfaço a minha sede. Mas eu não a sacio, entendam isso. A verdadeira satisfação, ela consiste exatamente em que o corpo possa obedecer a alma. Então, assim como nosso Senhor Jesus Cristo diz, ora, se você soubesse quem é este que está diante de ti, jamais me pediria de dar-te de beber, pois o próprio Cristo é aquele que sacia. Entendem como é interessante? Jesus, nesta passagem da mulher, da samaritana, no poço, né, que está indo buscar a água, ele se apresenta como aquele que sacia todas as nossas paixões corporais, porque ele é muito maior que o nosso corpo. Ou seja, ali ele prova que a nossa alma está muito superior a qualquer instância do nosso corpo. E as provas, né? Então vamos supor que nós teríamos uma certa dificuldade para entender isso, né? Nós precisaríamos, por exemplo, compreender de uma forma um pouco diferente através de exemplos de santos. Como que santos, por exemplo, ao longo de toda a história da tradição da igreja, eles conseguiram sobreviver apenas na Eucaristia, sem nenhum tipo de alimentação. Existem relatos que São Francisco de Assis, ele, em épocas de quaresmas, ele rezava 4, 5 quaresmas por ano, 200 dias retirado em oração, rezando quaresmas, quaresma de São Miguel, quaresma da Virgem Maria, a grande quaresma, vamos assim dizer, né? São Francisco se retirava, ia para as montanhas, ia para regiões desérticas fazer as suas quaresmas. E conta certa vez que ele levou meio pão. Então, quando eu fiquei pensando nessa história, eu imaginei um pão desse tamanho, né? Não, um pão. Levou um pão italiano. Levou metade de um pão. Uma porção suficiente para ele sobreviver, comer por 40 dias. E aí ele falou para o irmão dele, ele falou, olha, você me deixa nessa região, estarei rezando, combatendo o demônio, fazendo a quaresma, aquilo que é necessário, mas por qualquer coisa que haja, não venha atrás de mim, serei tentado, vocês também, não me sigam, deixem-me aqui, deixem-me combater. E é o que acontece, Francisco fica em toda aquela região. Conta então que no final o irmão foi buscá-lo num lugar combinado e Francisco estava lá se lamentando, pois havia comido um pedaço de pão, metade da metade do pão, pois havia sentido fome durante este período de quaresma. Então ele levou a metade de um pão e comeu a metade da metade, um quarto ele comeu. De fato, ali existe uma prova de que o corpo deve se submeter à alma. E por que São Francisco, neste caso, ele se lamenta desta questão, ele se lamenta exatamente deste ponto? Muito simples,
Porque Francisco perdeu. Porque nesse combate do corpo, ele sabe que em muitos casos o seu corpo é muito superior à sua alma, o que não deveria acontecer. Existe uma guerra interior dentro de nós que deve fazer com que nós vençamos exatamente. Por isso que o primeiro passo para que haja exatamente este crescimento, esta edificação, é a boa vontade. O primeiro passo para que a ação humana encontre esta graça, esta realização, e assim edifique a nossa casa que está ruindo. A boa vontade, sendo o principal pilar, ela regula que toda ação humana, escutem bem isso, toda ação humana deve ser realizada pela boa vontade. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Exatamente isso. Eu gostaria de parar por aqui, já fomos longe demais. Nesse primeira explicação sobre como edificar a nossa consciência, o título desse capítulo é Como por meio das boas obras deve manter a consciência limpa e pura. É através, então, da graça, da boa vontade, que nós vamos edificando, através de obras e mantendo a nossa consciência limpa e pura. Nós continuamos na próxima aula. Que Deus te abençoe, que Maria gere Jesus nos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até lá.